A paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos partir então para o nosso ofício hoje, nesta noite. Já quero fazer meus agradecimentos a Jesus Cristo, que me deu esta oportunidade, ao pastor, a pastora e toda a tribuna, por nos permitir estar aqui, sendo canal da parte do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo, nós vamos ler duas referências aqui. Primeiramente, no capítulo, vamos ler o 14, verso 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 8, depois capítulo 15. Capítulo 15, depois capítulo 15, versos 51 e 52. Aleluia, Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Gostaria que a igreja, numa só voz, viesse a ler este versículo. E eu vou contar até 3 e eu gostaria que a igreja lesse aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 14, verso 8. 1, 2, 3. Muito bem. Agora no capítulo 15, no verso 51 e no verso 52, nos fala assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Podeis assentar-vos. Irmãos, nós vamos entregar o recado que o Senhor nos mandou entregar. Estamos falando sobre avivamento. E eu gostaria, nós não somos dignos de trazer um título, mas a gente sempre traz, um tema. Eu quero falar sobre somente os avivados ouvirão o soar da última trombeta. Você pode repetir isso comigo? Somente os avivados ouvirão o soar da última trombeta. Você é um crente avivado? Estamos nesta campanha Projeto de Vida falando sobre avivamento e frutificação. E a preocupação de cada pregador é muito grande, porque é necessário transmitir o que o Espírito Santo diz à igreja, e é necessário ver mudança dentro da igreja. Então isso preocupa qualquer pregador. E o Espírito Santo me trouxe a falar sobre esta questão, porque é preocupante. É preocupante fazer um projeto de vida e a trombeta tocar, a última trombeta tocar, e alguém não subir. E de repente esse alguém falar, mas eu fiz o projeto de vida. Quantos projetos de vidas eu fiz e eu fiquei? Então nós vamos tratar desse assunto hoje. Que somente os avivados é que terão ouvidos aguçados para ouvir este toque da última trombeta. Oh Deus maravilhoso! Irmãos, por que o apóstolo Paulo fala de última trombeta? É porque teve outras antes? Porque ele não fala e ao soar da segunda trombeta, ao soar da terceira trombeta, ele fala da última trombeta. E eu quero falar aqui, o primeiro versículo,
Quando o apóstolo Paulo fala, no capítulo 14 e no verso 8, ele fala assim: se a trombeta for incerta, quem se preparará para a batalha, para a peleja? Ele estava dizendo, se a pregação não for inteligível, se a pregação não for entendida, como os crentes, como quem está ouvindo vai entender? Ninguém vai entender nada. E eu pego isso aqui também para algo muito preocupante, que se a trombeta ela for de sonido errado, ela é preocupante. Nós não podemos pegar o som errado para nós. O que vem a ser trombeta? A voz de Deus para a humanidade é a trombeta. O tempo todo Deus falando com a humanidade. Então o sonido da trombeta é a voz de Deus para nós. É a voz de Deus para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele preocupa, porque se o tocar da trombeta, se a palavra pregada, ela for incerta, quem vai se preparar para a volta do Senhor? Quem vai entrar no céu? Se não estiver ouvindo certo? Mas irmã Rosa, pode alguém pregar? Sim, hoje eu ainda vi um pastor. Irmãos, a gente não dá para ouvir certas coisas. A trombeta que ela não é certa, não tem como. O Espírito Santo te toca na hora e você já sai daquilo. Você não tem como ouvir. O pregador já dá início dizendo assim: eu provo na Bíblia que os que forem para o inferno, e o duro é que eles leem um versículo, se baseia naquilo, trombeta incerta. Os que forem para o inferno, eles serão destruídos e não terão sofrimento eterno. Só os bichos é que vão ter eternidade no inferno. O sangue de Jesus tem poder, ali você já tira. Por quê? Porque essa palavra é mentira. Essa palavra é incerta. Então essa palavra pode desviar alguém, uai. Então não tem problema eu ir para o inferno, porque eu vou queimar só um pouquinho e a como é que fala? Meu sofrimento não será eterno. Trombeta errada. Sonido errado. Nós ouvimos por aí trombetas tocando assim: vem para a fé evangélica e você vai ficar rico e abastado. Trombeta incerta, errado. O Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus fala assim: entrai pela porta estreita. Se alguém prega que a porta é larga, esta trombeta está com sonido incerto. Porque a Bíblia nos informa que o caminho ele é estreito. A Bíblia nos informa que a porta é estreita. Mas estamos vivendo uma geração de pregadores, de tantas coisas por aí, irmãos, que estão pregando uma porta larga e que tudo dá para passar por lá. Estão pregando um caminho largo e que não é tão assim não, que dá para passar por ele. Mas a Bíblia nos informa que a porta é estreita. A Bíblia nos informa que o caminho é estreito, irmãos. A porta não alargou. A porta não abriu, ela é estreita. E poucos são os que vão entrar por ela. Eu venho de um berço evangélico que a porta era mais estreita ainda. Que a gente, para entrar na porta, parece que tinha que entrar do lado e olha lá. De tão estreita. E a porta continua estreita. Onde se viu na Bíblia que a porta do céu abriu, ficou maior?
porta da salvação. Então a trombeta certa, ela vai informar um caminho estreito. A trombeta, o sonido certo, vai dizer que a porta é estreita. E se você ouvir de alguma trombeta dizendo que não, que a porta não é isso, é exagero, que a porta ela é um pouco mais larga, você se recuse a ouvir. Você bloqueia isso. Bloqueia a tua mente para não ouvir coisinhas como esta, de que a porta pode entrar. E para chegar a ouvir, irmãos, o soar da última trombeta, o toque da última trombeta, nós vamos ter que passar por esta porta. Aleluia. Irmãos do céu, eu estou falando de uma porta e de um caminho muito estreito. Mas, irmã, você sabe quem não passa por lá? Sei. A Bíblia nos informa. Se você voltar um pouquinho o capítulo, eu vou voltar aqui. Se eu falar, alguém pode dizer, não, irmã, será que é isso que está escrito? No capítulo 6 da mesma carta, no verso 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, viu? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista muito grande. Fora o que temos em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Fora o que temos em Romanos 1, e por aí vai. É uma lista enorme. Então a porta estreita é que não entra. Hoje parece que nós temos medo de dizer que o bêbado não entra no reino do céu se não se arrepender. Aqui, graças a Deus, fala. Nós não podemos ter medo, irmão Alexandre, de tocar a trombeta e dizer, olha, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aqui fala assim, o ladrão não herdará o reino dos céus. O ladrão não herdará. Mas é interessante que aqui, quando vai terminar o versículo, diz assim, ó, e nem os roubadores. Uai, então para aí. Tem uma diferença de ladrões e roubadores? Tem uma diferença entre ladrão e roubador, porque está no mesmo versículo. Não haveria necessidade de colocar ladrão e roubador, se fosse a mesma coisa. Mas não é. O ladrão é aquele que assalta com a violência. É um assalto. Passa o dinheiro, passa o celular. O ladrão é esse. Aquele que chega com a violência, aquele que assalta. Que veio para matar, veio para destruir, para roubar. E os roubadores, quem são? Os roubadores não são esses que chegam de mão armada, não. Os roubadores, a maior parte, estão dentro das igrejas evangélicas. E ele faz parte dessa lista que não vai herdar o reino dos céus. Irmã do céu, que absurdo, pois eu vou provar para você. Os roubadores estão enquadrados em Malaquias 3:8. Ué, mas como podemos roubar a Deus? Ali não fala de ladrão que assaltou, que entrou no templo e disse para o sacerdote, passa o dinheiro do templo. Não. Ali fala de roubadores. Em que me roubais? Em que, irmãos? Nos dízimos e nas ofertas. Se trata de roubadores. Mas lá no mundo ímpio, ele não precisa de ser dizimista. Não precisa.
Ele não conhece, ele não está liberto. Mas o crente liberto, se ele não devolve dízimos e oferta, ele é roubador. É a Bíblia que informa. Que tristeza, né? Então, se você está enquadrando nesse roubador, e Jesus voltar agora, a trombeta tocar, você não sobe. Porque você está no versículo, que não é do reino dos céus. O que mais que o roubador faz? O roubador, ele compra e ele não paga. Se ele tem condição, mas ele não paga. O roubador, ele dá um jeito de passar alguém para trás, no comércio, em algum lugar, no meio da família. Lá na surdina, ele rouba alguém. Quando vai descobrir que ele roubou, tem muito tempo na frente. Isso é roubador. Ele não herdará o reino dos céus, se ele não se arrepender. Então essa lista, irmãos, é muito perigosa. Irmãos, o idólatra é quem adora qualquer coisa que não é o Senhor Jesus. Ele é idólatra. Ele é idólatra. E por aqui vai, o bêbado é quem vive embriagado, quem bebe a bebida alcoólica, que tira a lucidez. Ele tem que se arrepender, como ele vai herdar o reino dos céus. Isso é muito preocupante. Agora nós vamos então seguir aqui o que mais o Espírito Santo quer falar com a igreja. Olha só, nós estamos vivendo tempos perigosos, muito perigosos para a igreja, que a qualquer momento pode surgir qualquer notícia entrando aí na lei. Mas nós temos um presidente que estamos orando por ele. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Nós não paramos 2020, oba! Nós paramos e agora vamos ficar só em 2020 daqui para trás, não. O que passou 2019 para trás, passou. Nós estamos entrando em um tempo perigoso. Eu vou para o Salmo 90, que é Salmo de Moisés. Quando Moisés escreve este Salmo, ele diz, ele nos compara como a flor que ela nasce, ela seca, ela morre instantaneamente, rápido. Aí esse Moisés, observe, ele cheinho do Espírito Santo. Cheinho. Ele estava escrevendo um salmo, ele estava cheio. Cheinho da presença do Senhor. Ele não estava brincando num campo e correndo. Ele estava cheio da presença do Senhor. E o Espírito Santo revela a Moisés. Ele diz assim, porque o homem, ele vai viver 70 anos. O que passar disso é fadiga, cansaço, é enfado. Mas para aí, Moisés escreveu que era 70 anos, mas quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Muitos deles viveram mais de 100 anos. Então o versículo não estava sendo para ali, para aquela época de Moisés. Irmãos, o versículo, eu falo isso debaixo do sangue de Cristo. O Espírito Santo estava revelando a Moisés que Israel, ele ia nascer, é óbvio. Israel nasceu, Israel desapareceu. Israel nasceu num só dia. Israel nasceu exatamente no dia 14 de maio de 1948. Então agora, dia 14 de maio, Israel completa 73 anos. 70 anos, Israel é o relógio de Deus na terra, irmãos. O relógio de Deus na terra não é o Brasil, é Israel. E os sinais nos céus e na terra que Deus envia. Israel está entrando para um tempo de cansaço, para um tempo de enfado, para um tempo cansado.
cabecinha branca, é porque o trigo está para colher. Irmãos, eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito na volta de Jesus muito mais perto do que muitos estejam imaginando. Um dos sinais é esse avanço da ciência. Irmãos, como a ciência ela multiplica. A ciência ela avança e 2020 será o início de uma década de avanço tecnológico. Ontem eu estava lendo que os celulares, agora já saiu o celular dobrável, né, como um plástico que dobra de todo tipozinho assim, enrola, você põe, é coisa impressionante. E eles estão agora, acho que o Motorola, estão lançando daqui a 4 anos, é para estar, todo celular não é para carregar um celular como nós carregamos, é coisa do passado, estará adaptado numa pulseira, em uma joia. E da joinha e da pulseira para o 66 vai ser facinho, né, irmãos? Estamos chegando lá, né? Mas a igreja será arrebatada. Agora eu quero voltar ali na questão das trombetas. As trombetas aqui, a antiga chofar, que era a trombeta feita do chifre do carneiro, muito falado, muito conhecido, né? Lindo o som da chofar é muito lindo. Mas a questão é, quando Israel estava peregrinando no deserto, como falar com a multidão, que no mínimo tinha 2 milhões de pessoas, no mínimo, né, pastor? No mínimo, era gente demais. Era gente demais. Anápolis tem o quê? 400 mil pessoas, né? O censo bate 400 mil pessoas, fora os que não contaram ainda. Agora imagina quantos Anápolis no meio do deserto. 5 Anápolis no meio do deserto. Não tinha energia, não tinha microfone, não tinha carro, nem o carro de som para avisar o povo no deserto. Como falar com esse povo? Deus teria que falar do céu, mandar um anjo ficar falando e o povo ouvindo e anotando? Por meio da chofar. Porque quando o Senhor ordenava, então Moisés mandava tocar aquela chofar, a trombeta, e agora o povo e os príncipes iam ali mandando tocar e o povo entendia. E eu quero falar dessas trombetas para me chegar na última. A primeira trombeta ali, que tocava no deserto, era conhecida como, se eu estiver aqui errado, porque eu lá sei muito, eu não sei nada de hebraico, do grego, mas o meu pastor sabe, está na retaguarda. Mas a primeira trombeta que eu quero falar, é aquela conhecida como tequiá. Essa trombeta, quando era tocada, ela estava convidando o povo para se reunir, uma assembleia solene, se reunir. A trombeta hoje, irmãos, falando no espiritual, ela está informando aqui, neste altar e em todo altar que é sério, que a igreja tem que congregar em todos os cultos. A igreja precisa de se reunir em assembleia. A igreja precisa de se apresentar em comunhão com Deus e com os santos. A igreja tem que congregar, mas nós sabemos de uma onda de sons incertos que estão dizendo que podem ser crentes no sofá da casa, que não precisa de congregar. Mas a trombeta do céu, ela informa que devemos reunir na presença do Senhor. Ela informa que não é cansativo sair de casa e vir na terça-feira adorar a Deus. Ela
informa que não é cansativo sair na quinta e vir adorar a Deus. Ela informa que não é cansativo vir para a tarde de adoração, e nem tampouco para a EBD no domingo cedo, e nem tampouco congregar no domingo à noite. Turacalamassuremã. A trombeta que diz reunir na presença do Senhor, ela diz que não é cansativo visitar, não é cansativo ir no hospital, não é cansativo de forma alguma ir fazer a obra de Deus. É preocupante. Por quê? Porque quem faz essas coisas são pessoas avivadas, que têm gosto, que têm prazer de fazer. Mas é preocupante para aqueles que não fazem, que passam tempos nos bancos das igrejas e não sentem vontade, desejo, razão alguma de fazer nada na obra do Senhor. Irmãos, o crente avivado, ele trabalha, chega no final de ano e ele fala: misericórdia, eu não fiz foi nada. É preocupante. Outro dia eu falei para minha pastora: misericórdia, não fiz nada, é só mandar que a gente faz. Estamos aí para ordem. Por quê? Porque a gente quer fazer a obra, irmãos. É triste uma pessoa sentar no banco de uma igreja a vida inteira e não fazer nada na casa do Senhor. Não faz nada. É muito preocupante que esse 2020 você ouça esta trombeta. Você preste mais atenção no que a voz do Espírito diz. Senhor, está falando comigo. Senhor, eu tenho sido crente de banco, irmãos. Quem fica em banco a vida inteira é prego. Ali, ó. Pregando ali, ó. Mas o crente, ele deve ter alguma função. Algum talento ele tem. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Se ele tem talento, ele não pode enterrar como fez aquele homem. Ele não pode abrir um buraco: vou enterrar o meu talento. É pecado isso. Isso é um martírio na sua vida. Pega o seu talento e multiplique esse seu talento. Que 2020 venha a ser um ano em que você vai dizer: pois eu vou trabalhar na seara do Senhor. Eita Deus das maravilhas! Então, Israel sabia que era hora de se reunir, através do toque da chofar. Agora nós vamos para o Shevarim. Essa trombeta, quando era tocada, estava anunciando ao povo no deserto que era hora de desmontar a tenda, pegar o lixo e queimar. Desmontar a tenda. O Espírito Santo de Deus manda falar para a igreja. É hora de desbloquear tudo que está bloqueando a sua tenda com o Espírito Santo. É a hora de renunciar. É hora de pegar o que está te atrapalhando de ser avivado. Pega isso que está atrapalhando a tua tenda. Leva para o lixo e queima. Tudo aquilo que está atrapalhando a tua fé. Tudo aquilo que está atrapalhando você ser cheio. Do caramanto rebalabassu. Tem pessoas aqui hoje neste culto, assim diz o Espírito Santo de Deus, que você não sabe mais o que é sentir Ele. Você ouve pregações, louvores, você canta, mas você não sente mais o Espírito Santo. É porque tem lixo guardado dentro dessa tenda, que é você. Enquanto o lixo ficar dentro da tenda, essa tenda não poderá ser transportada.
Enquanto o lixo estiver dentro de você, crente, não tem como você ser movido de um lado para outro, nos braços de Jesus para fazer uma obra. Pega o lixo, pega o lixo. Você sabe de que lixo estou falando. Pega esse lixo e queima no deserto. Sabe por que tinha que queimar o lixo? Recalamaço, remando. É porque se deixasse o lixo sem queimar, quem passasse pelo deserto ia pegar epidemias, ia pegar bactérias, enfermidade. Então a ordem era: queima o lixo ainda aqui no deserto. Lecalamaço, remando. Ainda que na prova, pega esse lixo que está te atrapalhando ter um avivamento contínuo e queima. Caramalamasure carranaramasu. Repalabassureman. Chunde carraraia só demanto recalamasu. Pega o lixo e queima. Você sabe qual é o lixo que tem entrado na tua vida. Você sabe qual é o lixo. Outro dia estava num certo lugar ministrando, e o Senhor me levou a dizer a respeito do crente que tem o vinho em casa, que guarda, que toma de volta e meia. Pastor, não está vendo. E eu disse: você é homem de Deus, porque o Espírito Santo estava mandando. Você está guardando isso aí, isso é um lixo na sua vida. Ninguém falou nada. Mas no outro dia, uma filha daquele homem, de um presbítero daquela igreja, falou: irmã, meu pai ficou furioso com a irmã, porque ele bebe vinho sim. E não é irmã. Ele disse na minha casa, ela me contando, não é a irmã que vai tirar o vinho dele. Falei: mas não vou mesmo. Fala para o seu pai que se ele quiser ir para o céu, ele tem que tirar o lixo. E mandei o mesmo recado. Tudo aquilo que está dentro da nossa casa, que é lixo de Satanás, tudo aquilo que está lá dentro, que não sai, aquilo que está impregnado, aquilo que você não consegue perder, aquilo é lixo. Se os teus olhos cobiçam a mulher do próximo, tira o lixo dos teus olhos. Queima o lixo, homem, você tem que subir para o céu. Mulher, se o lixo é a sua língua, pega este lixo maldizente, pega e põe no fogo, queima. Você precisa de ouvir o tocar da última trombeta. Crente avivado não transporta lixo. Crente avivado não carrega bagagem satânica. Crente avivado, ele não traz atrás dele como que um carroção, uma carroça, sei lá o quê, cheios de fardos do pecado. Não, nossos fardos nós depositamos em Jesus Cristo. E o nosso pecado nós colocamos fogo, nós queimamos por meio de Jesus Cristo. Você consegue fazer um balanço na tua vida? Você pode pensar nisso? Eu achei muito interessante quando a irmã Carla estava pregando, quando ela disse que um dos defeitos, vou dizer aqui, um dos defeitos dela era não concordar com o altar. Vocês lembram? Irmãos, isso não está só na irmã Carla. Não estava, que ela já deu testemunho.
Mas muita gente, quando ela falava, sabe, né, irmã Sônia, dava para entender que muita gente dentro da igreja, estou falando da Filadélfia, estou falando da regional Formosa, sai da igreja, chega em casa, talvez faça um lanche, uma janta, eu não sei lá o quê, e aí vão tecer, pastor, tecer comentários desagradáveis, como se o Espírito Santo tivesse ficado nesse altar, e você não fosse com ele para casa. Mas a trombeta está dizendo, o Senhor está mandando dizer à igreja, repara a tenda, repara a tua tenda, veja como estão os caibros desta tenda, veja como estão as estacas desta tenda. Recalamassu, a estaca é aquela que finca no chão para segurar a tenda. Veja se essas estacas estão firmes. Cuidado para que elas não venham apodrecer. Cuidado para que essa estaca não venha rachar. Cuidado para que não venha virar lenha na fornalha, no fogo. Cuida da estaca que é a tua fé. Cuida da cobertura que é a oração, porque toda tenda tem a sua cobertura. Cuida da oração na tua vida. Recalacassuremanto. Crente sem oração é crente fraco. Crente que não levanta para orar é crente fraco. Crente que não ora é crente fraco. Cuidado com a cobertura da tua tenda. Do caracalamassureman, repalamassu, tchunecahamaramarama suremanto. Este toque da chofar, que chama Shevarim, é algo angustiante. Por quê? Porque quando lembramos do que está acontecendo, vem aquela angústia. É necessário limpar a tenda, é necessário limpar a tenda. Quem pode dizer comigo, Senhor, limpa a minha tenda? Senhor, limpa minhas estacas. Senhor, limpa a cobertura, Senhor. Que eu faça orações certas, que eu tenha fé certa, que eu falo o que é certo. Tempos perigosos vão vir por aí, meus irmãos. Tempos de sinais, vocês vão ver do que o Espírito Santo está dizendo. Os sinais que vão abalar os céus e a terra vão dar início ainda esse ano, recalamaço. Os céus vão pronunciar a volta de Cristo, recalamaço. Os planetas vão falar que Jesus está voltando. O sol e a lua vão notificar a volta do rei, recalamaçu. A terra esse ano ainda ela vai sacudir. A terra vai dar um sinal para esse Brasil. Que Jesus está voltando, recalaçuremanto. Chorecanto, recalabasure, hanaramarama. Diz o Senhor, igreja, eu estou voltando, recalamassure. Vocês verão sinais no céu ainda esse ano. A terra vai explodir com vulcões. Vocês vão entender o mistério de Deus. Recassuremanto, rehalama
sobre o muro. Não é tempo de indecisões, porque a volta de Jesus se aproxima. É tempo de buscar avivamento, é tempo de estarmos avivados continuamente. É tempo de ter frutos, de ganhar almas. É tempo da frutificação. Cantares de Salomão, capítulo 2, do verso 10 a uns 4 capítulos ali, fala assim, até o 13. Ali nos informa assim: o noivo, ele diz para a amada: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O Senhor Jesus está falando para a igreja. Levanta, igreja amada, levanta no avivamento, levanta, igreja amada, numa vida espiritual muito abençoada, muito avivada. Levanta, porque o noivo está chamando. Ele diz assim, Cantares 2, prossegue: porque o inverno já passou. O inverno é um tipo, irmãos, do esfriamento da igreja. Estamos vendo igreja lá fora, barrotadas, que não cabem de tanta gente, inchadas, inflamadas, mas uma total frieza espiritual. E falam qualquer sonido nos altares, e as pessoas falam: ai, que linda a pregação. E a igreja está arrebentando de pessoas, tocando um som errado no altar. Mas vocês vão perceber que é uma frieza espiritual. Como o tempo do inverno. O tempo do inverno é perigoso. O tempo do inverno é um tempo que as pessoas não saem de casa. O tempo do inverno é um tempo perigoso para o ataque de animais que gostam de viver no frio a noite afora. O tempo do inverno, ele é perigoso porque as folhas da figueira caem. O tempo do inverno é perigoso porque as folhas da vide caem. Entende isso, igreja? Pode ser o tempo do esfriamento espiritual. Um tempo do esfriamento espiritual, mas a igreja que tocar aquela trombeta certa, como graças a Deus tem tocado nesse altar, a igreja que ela ouvir que o sonido está dizendo: conserta, 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 vigie, essa igreja vai estar avivada. O inverno cessou. Lá ele diz assim: o inverno passou e a chuva cessou. Chuva pode simbolizar bênçãos e sinais, mas haverá, irmãos, eu tenho assim uma firme convicção no Espírito Santo, que está prestes a acontecer um grande avivamento no meio do povo de Deus no mundo inteiro. E quando esse avivamento chegar, nós mulheres não vamos querer ficar olhando para o espelho e preocupado com tanta coisa. Nós não vamos querer: ai meu Deus, eu estou preocupada, não quero repetir roupa, o meu sapato tal. Os irmãos não vão estar preocupados com nada. Sabe por quê? Porque quando o avivamento este chegar mesmo, o avivamento que vai chegar ao céu, que vamos entrar no céu avivados, esse avivamento fará com que nós não tenhamos vaidade. É muito sério.
A igreja primitiva, ela vendia, a maioria das pessoas vendiam as coisas. Sabe por quê? Porque estavam avivados e acreditavam na volta de Jesus repentina, do Jesus que tinha ido. Eles acreditavam que Jesus ia voltar. Então para que eu quero essas coisas? Para que eu vou acumular bens se Jesus está voltando? Então eles acreditavam assim e depositavam aos pés dos apóstolos, porque o avivamento era grande. As vidas estavam avivadas. Irmãos, quando nós experimentarmos esse avivamento do qual estou falando, recalamaço, nós não vamos importar com muita coisa. Nós vamos só deixar de muita coisa. Porque a gente vai querer, nós não vamos chegar aqui chorando. Nós vamos sair de casa adorando a Deus e chorando. Nós já vamos sair alegres. Eita glória, estou indo adorar Jesus. Jesus me espera lá. Eu vou chegar lá e vou adorar o meu Deus. O avivamento que vai fazer com que o crente ouça o tocar da última trombeta é um avivamento diferente. É um avivamento que a gente não vai se dar ao luxo, mas nós vamos querer tirar o luxo. O avivamento vai fazer a gente dar glória a Deus sem parar. Irmãos, a igreja de 40 anos, 50 anos atrás, era uma igreja que era muito difícil, igual eu falei, a porta muito estreita, mas a gente sobrevivia. E hoje, graças a Deus, que a igreja está em pé. Mas é interessante, pastor Raimundo, que naquele tempo eu lembro do meu pai dizer assim: olha, Jesus vai voltar a qualquer hora. E talvez, irmãos, nós íamos para a igreja de carroça, cavalo. E meu pai dizia assim dentro da carroça, eu lembro como hoje, eu criança, Edson. Ele falava assim: ó, talvez a gente vai estar andando na carroça e Jesus vai voltar e vai ficar o cavalo com a carroça andando. Porque o meu pai acreditava que a família ia para o céu. Era deste tipinho. Acreditava. Ia para o monte orar. Ele quase que batia na gente. Ele dizia assim: ó, se vocês não forem batizados com o Espírito Santo, ainda crianças, vocês vão apanhar. Vocês vão falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até ser batizado. E o Espírito Santo acho que tinha dó da gente e batizava a gente. Porque senão apanhava. Tinha que ser batizado com o Espírito Santo. A gente ia para o meio da roça, do milharal, de algum lugar, e já pensava que aquilo era uma igreja. Quantas vezes eu fui para o meio do bananal pregar para as bananas? Já falei isso aqui. Quantas vezes, quando o caminhão levava as bananas, eu pegava ali as bicas do caule da bananeira, enchia de bananinha que ficava ali, e eu pregava de uma por uma, e falava: aceita Jesus, se tiver demônio vai sair. E orava de banana por banana, e tinha que aceitar Jesus, e se tivesse capeta tinha que sair daquelas bananas, não sei o que era, mas que eu orava. E quando eu fazia o apelo, não é de ver que as bananas na minha mente aceitavam Jesus. E aí eu pegava umas mais madurinhas e falava assim: vem cá, e punha elas aqui perto de mim que eu ia orar. Porque o meu microfone era o umbigo da bananeira, né? Ali, ó, fazia uso do microfone. Era assim que funcionava. Por quê? Porque a criança, irmãos, não tinha muita coisa para brincar. A criança às vezes tinha um carrinho de lobeira, né? Tinha um carrinho de lobeira, a criança tinha uma perna de pau, um andador de pau, a criança tinha espiga de milho para brincar como boneca, a criança era isso que tinha. Aí a criança tinha o Espírito Santo na vida para poder pregar para o milharal, para o bananal, para o que fosse. Infelizmente, a criança de hoje tem coisa demais. Coisa demais na mão. Não tem tempo de brincar de igrejinha. A criança de hoje, não é culpa delas, não, é culpa dos adultos. Porque quem dá para a mão da criança o celular não é a criança, é o adulto. A criança hoje tem muita diversão. Para que brincar de igreja?
Para que brincar de Espírito Santo? Para que brincar de pregadora? Para que brincar de pregador? Para que brincar de cantor do Senhor? Se tem tanta diversão diante dos olhos. A trombeta do céu, a palavra do Senhor está dizendo: vigiai, vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia em que o noivo vai voltar. Mas as estações podem nos informar. O noivo em Cantares 2, ele diz assim: oh, sai por tua porta pela janela, porque a primavera chegou, e a figueira vai brotar os seus figozinhos, a vinha está em flor, logo é a colheita. É primavera. Primavera é tempo perigoso, porque é um tempo lindo. Perigoso para os que não estão preparados. Outono vai chegar, o espiritual, o tempo da colheita. Vamos ficar de olhos abertos, atentos ao que o Espírito diz à igreja. Aqui também fala de uma trombeta por nome Teruá. Esta trombeta, quando era tocada, estava dizendo: hora de partir, hora de marchar rumo à nova Canaã. É hora de seguir a caminhada, é hora de levantar. Interessante que em Cantares fecha o versículo 13 dizendo: levanta, amada minha, e venha ao meu encontro. O Senhor Jesus está dizendo: desperta tu que dormes, levanta do teu sono profundo, levanta desta muralha que você está em cima, vem para a banda do Espírito Santo, vem para o tempo da graça, vem para o tempo do avivamento, vem para o tempo do poder, da glória do Senhor. E a última trombeta, eu faço uma ligação aqui, uma semelhança com a última trombeta que disse o apóstolo Paulo, quando ele disse que havia um mistério para ser revelado. Quando soar da última trombeta, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos encontraremos com eles nos ares e abraçaremos o nosso Jesus. A última trombeta, o Tequiagadol, ela estava dizendo: o rei está chegando. O rei está entrando pela porta da cidade. O rei se aproxima. Tomai posição para receber o rei. Do Keramassuremã. Assim diz o Espírito Santo de Deus: tome posição ainda hoje na tua vida. Tome posição, sacode a poeira dessa terra, sacode o que te impede, levanta a tua cabeça, acorda, acorda, acorda desse mundo que te cerca e vem para o lado de Cristo. Seja avivado e frutifique, porque o rei se aproxima. O rei está entrando pelas portas. O rei está chegando. É interessante. Olha o que o Espírito Santo de Deus me faz entender agora. É que quando o rei entrando pela cidade, as cornetas, os instrumentos, as trombetas tocava um alarme dizendo: o rei está chegando, o rei está entrando, olha o rei chegando. Então que você tome a posição, que venhamos entrar numa posição muito séria de avivamento, de muito poder, de muita glória de Deus na nossa vida, e jamais querer coisas deste mundo. Fiquemos sobre os pés,
Quero convidar a igreja. É de costume nosso chamar as pessoas, mas antes que a igreja venham aqui, eu quero fazer aí, fecha os teus olhos, pode cantar. Eu quero perguntar aqui se há na igreja, porventura, no meio de nós, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e que nesta noite, você quer reconciliar com Jesus. Esta é a noite para você. Ou se você vem na igreja, mas ainda não decidiu, Jesus te convida hoje, faça a sua decisão. Quando a multidão vier, se você que eu fiz essa pergunta estiver no meio da multidão, você aqui na frente vai levantar a mão para reconciliar com o Senhor. É tempo, é hora, a qualquer momento vai ser tocada esta trombeta, e o momento será para os que ficarem, momento de angústia e de terror. Do Caramaçurema. Irmãos, vem aqui para frente, vamos orar, vamos pôr nossa vida diante do altar do Senhor. Tem pessoas aqui precisando verdadeiramente de queimar lixo. Tem pessoas entre nós verdadeiramente precisando de ver como está a estaca da fé. Do Carahanaramassu. É ruim falar sobre o inferno, mas ele existe. Ele existe. Isaías pronuncia o mundo infernal como um mundo que o lençol e o cobertor vai ser os bichos que não morrem pelo fogo. Quando Jesus avistava o monturo, o lixo que havia próximo à antiga cidade de Jerusalém, aquilo ali tinha um mau cheiro, aquilo ali restos mortais de animais e até de pessoas, era lixo, era nojento, havia moscas, varejeira, havia tudo. E é impressionante que quando ele então fala sobre tanta coisa, ele diz, ele comunica ao povo a respeito daquilo ali. Não sei se era Vale de Hinnom, Vale de Hinnom. A Bíblia nos fala que era um vale, aquilo ali era considerado como o que mais aproximava naquele momento do inferno. Geena, que aquilo era fedorento, uma palavra ruim de falar, aquilo era triste, mas aquilo é o que se baseava. E ali quando era fogo que não apagava naquele lixão, por quê? Porque o fogo era contínuo ali para estar queimando o lixo, mas aqueles vermezinhos da varejeira, né? A varejeira da mosca, né? Aquilo que a mosca produz, aquilo ali quando conseguia estar dentro da ossada, do tutano, aquilo ali dentro de algum barro, alguma coisa, ele não morria com o fogo. E aí vem uma comparação que assim é o inferno. Assim é o inferno. Por quê? Porque o fogo não se apagará. E o bicho não morrerá. E quando eu estiver lá que pedir misericórdia, eu quero um cobertor para me enrolar, porque eu não quero estar, meu Deus do céu, que mundo é esse? Os bichos subirão e te cobrirão. Cuidado com o inferno, ele existe. O inferno existe e muitos estão lá. E ele é eterno. Agora você vai fechar os teus olhos. Os irmãos vão cantar. Mas quem tem palavra para falar com Jesus, vai falar com ele. Você não precisa cantar, é os irmãos, você vai falar com Jesus. Vai colocar aqui no pé desse altar o lixo que você chegou com ele hoje. E se há porventura quem queira reconciliar-se com o Senhor, é para levantar a mão, é para dar um sinal. Quem queira chegar-se a Deus, se renda a Ele. Podem cantar, irmãos. Nós vamos orar. Eu vou passar para o pastor, ele vai estar orando.
Pode orar? Oh, aleluia. Deus da glória, Deus de mistério. Entregue esse lixo aqui, ó, bem lá no pé do altar. Coloca isso aí, essa miséria está acabando com a tua vida. Esse pensamento de querer ser o que você sabe que não pode. Você sabe que não pode, é pecado. Tira isso da sua mente. Se renda ao Espírito Santo de Deus. Do Carramaçureman. Se renda. Arrependa do que você fez. Sabe o que? Quando você foi chamada para trabalhar na obra do Senhor, você era obreiro, era obreira, você louvava, você fazia algo para a casa do Senhor, mas hoje você não faz mais nada. Se arrepende da sua negligência. O noivo vem, ele está chegando. A qualquer hora ele vai vir. Você vai ver que valeu a pena a renúncia. Você vai ver que valeu a pena jogar fora aquilo que aparentemente você achava que era bom. Você vai ver que vale a pena deixar fora isso. Senhor, envolve o teu povo. Envolve esta alma que chora. Envolve esta alma, Pai querido, que está angustiada. Envolve esta vida. Envolve esta vida que está dizendo: Senhor, tem misericórdia. Eu deixei da tua obra. Eu deixei de fazer o que era necessário. Tanto eu podia fazer para o Senhor e eu não faço mais. Senhor, tem misericórdia. Queima o lixo. Queima o lixo. Queima, queima, queima. Abre os nossos ouvidos, Pai. Os nossos ouvidos já espirituais, para que no dia de soar a última trombeta, nós possamos ir para o céu, nós possamos te encontrar. É calamaço, o noivo vem, o noivo nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós entendemos e tudo entregamos pra sempre. Você pode aproveitar essa hora, melhor ainda. É hora de desesperar diante de Deus. Arrependimento, ele provoca desespero. Arrependimento, ele provoca lágrimas. Arrependimento provoca decepção com as coisas que andamos praticando. Deus falou conosco mais uma vez. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em adultério. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no fica-fica.
Namoro, fica. Eu sei que tem pessoas aqui envolvidas com a mentira, que já se confundiu tanto. É hora de desesperar. Deus falou conosco. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca querem trabalhar para Deus, por isso fica falando do altar, falando de coisas, e você sabe que não é assim. É hora de desesperar, é hora de chorar, é hora de lamentar, é hora de Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aproveite esse momento agora, esta hora. Aproveite, põe a mão no seu coração. Lembra o caminho. Estuda o caminho que você tem percorrido. Esta proposta dada pela mensagem pregada nesta noite, não é a proposta vá para o inferno, é a proposta venha para Jesus, é a proposta se prepare para o céu, é a proposta clame por avivamento urgente. Um dia nós entraremos na Jerusalém. Um dia nós entraremos na Jerusalém, mas é preciso se lavar, se limpar, é preciso passar por esse caminho que é estreito, apertado, mas cabe você. Tem uma proposta que a trombeta desta noite soou para nós. Você ouviu, você entendeu o soar da trombeta desta noite? Oracamandará. Olha o que esse hino está dizendo. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana. O noivo vem. Hosana. O noivo vem. O noivo Arabaxaramacaçuna. Ele vem. O noivo vem. Hosana. Aleluia. Darabadai. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia de Meribá. Anaramasurabacalamar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olhem para mim, por favor. Aleluia. Quantos aqui reconhecem que a mensagem foi de Deus? Todos então somos responsáveis por essa verdade. Foi bíblica a palavra. E Deus está falando conosco de maneira singular em todos os projetos, todos os cultos do projeto, como terça-feira usou o irmão Carlos. Não se atreva, a palavra é essa, mas pura, limpa. Não se atreva a sair daqui nesta noite sem tirar o lixo, de verdade, porque a proposta é para o seu bem. Por isso eu vou fazer o apelo novamente. Tem alguém que quer reconciliar ou alguém que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus nesta noite?
Se tem, levanta a sua mão como um sinal que você nesta noite está entregando sua vida para o Senhor ou reconciliando, devolvendo a vida para Ele. Tem alguém? Você não levantou a mão, mas tem 2 homens aqui que precisavam sair daqui reconciliados. A proposta que Deus está te dando é de ser curado aqui dentro e de ser guardado por Deus ao sair daquela porta. 2 homens deveriam sair daqui reconciliados. Mas amém. Além dos que deveriam sair daqui só depois de confessar e abandonar. Confessar com arrependimento. Confissão, meus irmãos. Além do fica-fica, namoro, isso é pecado. Deixa eu te falar uma coisa. A Rosa falou aqui, a missionária Rosa falou do vinho. Aí tem uma discussão teológica com vinho que é igual o calvinismo e o arminianismo. É uma coisa de doido. Só que Deus é fofoqueiro, meus irmãos. Você acha que Deus é fofoqueiro? Só te falar isso dói o coração, sim ou não? Tem um irmão aqui, quando nós estávamos lá naquele outro templo, lá no Biscoito Cátia, ele levou a esposa numa viagem e ele tomou um copo de vinho. A esposa falou: mas você bebe vinho? Falei: não tem problema não. Aí ele foi num culto e chegando naquele culto, Deus revelou: tem um irmão aqui que está bebendo um vinho, que diz que não tinha problema, mas tem. E pá. Será que Deus não interpreta a palavra que Ele deu? Será que Deus enganou irmão Benedito? Não foi, irmão Benedito? Eu sabia que o senhor bebia vinho? Nem a irmã Ione sabia. Levou numa viagem, irmã Ione falou a mais. E quando eles foram no culto, Deus revelou. Não foi, irmão Benedito? O irmão Benedito falou: então não é de Deus, e parou. Para a glória de Jesus. Então, o Espírito Santo é fofoqueiro ou ele ajuda todos nós? Né, irmão Benedito? E foi bom ou não foi? Maravilhoso, porque tirou ele do laço. E a irmã Iane ficou toda feliz também. Então, meus irmãos, parar de discussão. Vamos tirar o lixo com prazer. Porque só faz bem para nós. E olha, já foi provado cientificamente que o suco de uva, quando ele é puro de fato, faz melhor do que o vinho com teor alcoólico. Deus sabe o que escreve. Não saia daqui sem tirar o lixo. Viu? Deus quer mudar, como quer mudar a sua vida. Deus te trouxe na igreja hoje porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te ajudar em tudo aquilo que você não consegue passar para frente, mas que aquele lugar não passa daquele limite. E Deus veio porque Ele quer romper esse limite, porque você não consegue passar. Você vai passar com Jesus, vai ultrapassar esse limite. Amém? É verdade que tem um limite aí? Deixa Deus te abençoar, que Ele quer fazer isso. Ok? Amém, meus queridos? Quantos aí querem ter os ouvidos bem aguçados? A trombeta vai soar. Que Deus abençoe. Permaneça aqui rapidamente pela internet. Mariné Gonçalves de Minasul, boa noite. A paz do Senhor, peço oração pelos meus filhos. Fique aqui ainda que eu já estou encerrando, tá bom? Mampete, que está de viagem, paz do Senhor, lá no Nordeste. Abimael, paz do Senhor. Valdemir Soares, Deus te abençoe, Valdemir. Estamos te esperando aqui, meu filho. Mangabi Oliveira, irmã Gabriela, lá de Trofa, Portugal. Amém? Dê a paz do Senhor para a irmã Gabriela e o povo de Trofa. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus lhe abençoe, minha filha, estaremos juntos. Geilson Souza, a paz do Senhor, pastor Neomar. Abraço a todos, saudade. Amém, meu filho. Dora de Caldas, paz do Senhor. Sofia pedindo oração. Renata de São Paulo, capital, filha do diácono Edmundo, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor. Gostaria de pedir uma oração de ação de graça pelo meu aniversário de casamento, 9 anos, amém, 15/1, sob as bênçãos do Senhor. Amém, minha filha, vamos orar agora. Douglas Augusto, pai do Senhor.
Giovanni Santos também. Amém. Levante sua mão direita. Diga: Senhor, abençoe a Renata Nunes e o seu esposo nesse aniversário de casamento com toda a sorte e bênçãos. Abençoa a Sofia, abençoa os filhos da tua filha Marinéia. Senhor, para todos que estão na internet e todos os pedidos de orações, nós declaramos as tuas bênçãos, teu cuidado, os teus milagres, em nome de Jesus. Amém? Na cantina tem 2020 pastel de carne, pastel de frango com catupiry. Faz assim, Aí você ora: Senhor, toda a caloria está queimada em nome de Jesus. Pode comer o pastel. Levanta a sua mão, curva a sua cabeça. Ao terminarmos aqui, os obreiros do altar vão descer aqui. Se alguém ainda quiser uma oração especial, faremos, tá bom? Esses dois homens não deveriam sair daqui sem reconciliar com o Senhor. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva, convencedora, doce de nosso Senhor, de nosso Espírito Santo Consolador, seja com todos nós, seja com a igreja até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem concordam vão dizer bem alegres: 1, 2, 3. Amém. Cumprimentem-se com a paz do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa. Que Deus te conduza, te abençoe. A cantina é ali abaixo do ar-condicionado. Você pode entrar naquela porta, viu? Deus te abençoe, internauta. Palavras estão sendo pregadas, mas existem as bíblicas e as que não são bíblicas. Quais são as bíblicas? Aquelas que glorificam Jesus e nos ensinam o caminho do céu, o caminho das mudanças, o caminho da piedade, do amor, do perdão, do arrependimento. E as que não são? Aquelas que exaltam o homem e faz ele pensar que ele é Deus, que ele é alguma coisa e que Deus é que precisa dele. Mais ou menos isso. Saiba que Deus tem palavras de vida eterna. Saiba que há um só caminho, um só Salvador e um só Senhor, que é Jesus, e servimos Ele pela palavra. Aguça os ouvidos, fale com Deus, que não quer ser enganado. O Espírito Santo te dará discernimento, pois precisamos ouvir o soar da última trombeta. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Paz e bênção.